Amados irmãos e irmãs em Cristo, buscadores da verdade e da sabedoria que emanam das Sagradas Escrituras, graça e paz vos sejam multiplicadas. É como um coração grato e uma mente sedenta pelas profundas revelações de Deus que nos reunimos hoje para mergulhar em um dos textos mais amados e poderosos de toda a Bíblia, o Salmo 23. Este não é apenas um poema antigo, é um mapa, um refúgio, uma promessa viva que se desdobra diante de nós, oferecendo o segredo para a nossa prosperidade e proteção, não em um futuro distante, mas agora, neste exato momento de nossas vidas. Muitos de vocês, sem dúvida, já leram ou ouviram o Salmo 23. Talvez ele seja um consolo em tempos de dor, uma canção de ninar para a alma aflita ou um brado de esperança. Mas hoje, quero convidar-vos a ir além da familiaridade, a escavar as camadas de significado, a desvendar a riqueza teológica e a aplicação prática que este salmo oferece para a nossa jornada diária. O título do nosso estudo não é um exagero, pois o Salmo 23 verdadeiramente contém princípios eternos que desvendam a chave para uma vida abençoada em todas as suas dimensões, sob a soberania e o cuidado do nosso bom pastor. Antes de nos aprofundarmos em cada versículo, é vital que compreendamos o contexto e a autoria deste salmo. Escrito por Davi, o rei pastor de Israel, o Salmo 23 reflete a sua própria experiência de vida. Davi foi, em sua juventude, um pastor de ovelhas, uma ocupação que lhe deu uma profunda compreensão da relação entre o pastor e o seu rebanho. Ele sabia o que era guiar, proteger, alimentar e cuidar de cada ovelha individualmente. Mais tarde, Davi ascendeu ao trono de Israel, enfrentou inimigos poderosos, traições e viveu momentos de grande angústia e perigo. Entretanto, em meio a tudo isso, ele nunca perdeu a sua confiança no Senhor como o seu pastor. Esta é a perspectiva de alguém que experimentou a fidelidade de Deus tanto na quietude dos campos quanto na fúria da batalha, tanto na abundância quanto na escassez. Davi fala de um lugar de conhecimento íntimo e experiência vivida, o que confere ao Salmo 23 uma autoridade e uma ressonância que poucos textos bíblicos possuem. Esta é a declaração fundamental, a base sobre a qual todo o Salmo se ergue. O Senhor é o meu pastor. A palavra Senhor aqui, no hebraico, é Yahvé, o nome pessoal e pactual de Deus que denota sua natureza eterna, autoexistente e soberana. Não é apenas um pastor, é o Senhor, o Criador, o soberano do universo, que se inclina para ser o nosso pastor. E a possessividade é crucial, o meu pastor. Não um pastor genérico, mas aquele que tem um relacionamento pessoal e íntimo conosco. O que significa ter o Senhor como nosso pastor? Significa que Ele nos conhece individualmente, pelo nome. Ele conhece nossas necessidades, nossos medos aflitivos, nossos anseios mais profundos. Ele tem um cuidado terno e uma sabedoria infalível. Assim como um pastor da antiguidade, ele nos guia, nos protege, nos provê e nos ama. E a consequência dessa relação? Nada me faltará. Esta não é uma promessa de riqueza material desenfreada ou de ausência total de desafios. É uma promessa de suficiência divina. Significa que em Cristo temos tudo o que é essencial para a vida e para a piedade. Nada que seja verdadeiramente bom e necessário para a nossa alma, corpo e espírito nos será negado. A prosperidade aqui é holística, é a paz interior, a provisão espiritual, a segurança emocional, a saúde quando necessária, o sustento material para cumprir nosso propósito. É a ausência de uma carência fundamental que nos desvie do caminho de Deus. Em um mundo de constante insatisfação e busca incessante por mais, o Salmo 23 declara uma verdade libertadora. Com o Senhor como pastor, a nossa alma encontra plenitude. Esta é a essência da proteção contra a ansiedade e a carência e a raiz de toda a verdadeira prosperidade. Que imagem de descanso e refrigério! Os verdes pastos não são apenas campos de grama,
são lugares de abundante nutrição, de satisfação. Ovelhas, quando estão com fome, são agitadas. Quando estão fartas, elas se deitam para ruminar e descansar. O Senhor nos convida a um descanso profundo, não apenas físico, mas espiritual e mental. Em um mundo onde o estresse, a agitação e a exaustão são a norma, o pastor nos oferece um oásis de paz. Ele nos deita, um ato de cuidado e autoridade, pois as ovelhas só se deitam para descansar quando se sentem completamente seguras e satisfeitas. E ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Ovelhas, com seu pelo pesado, são avessas a águas agitadas, temendo ser levadas pela correnteza. O pastor as conduz a fontes serenas, onde podem saciar sua sede sem medo. Estas águas tranquilas representam a paz de Deus que excede todo o entendimento, a renovação do Espírito Santo, a clareza de pensamento e a purificação da alma. É a proteção contra a turbulência do mundo, o estresse avassalador e a sede espiritual. É a provisão de um ambiente propício para nossa alma florescer, para que possamos experimentar a verdadeira prosperidade de um coração em paz. Aqui, vemos a ação de Deus restaurando a nossa essência mais profunda. Refrigera minha alma significa restaurar, renovar, revigorar. A alma, em sua jornada, pode se cansar, se ferir, se desviar. O pastor divino tem o poder de nos trazer de volta, de curar as feridas invisíveis, de renovar nossas forças espirituais e emocionais. Ele nos resgata do esgotamento, da desesperança e da aridez espiritual. Esta é uma promessa de proteção contra o desgaste da vida e de restauração da nossa vitalidade interior. E ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. As veredas da justiça são os caminhos corretos, os caminhos que levam à vida abundante e à retidão. A orientação do pastor não é arbitrária, ela é guiada por sua própria natureza justa e santa. Ele nos conduz por um caminho que é bom, que é puro, que nos leva à verdadeira prosperidade, que é a conformidade com a vontade de Deus. E por que ele faz isso? Por amor do seu nome. Não é por merecimento nosso, mas pela glória do seu próprio nome, pela preservação de sua reputação de bom e fiel pastor. A honra de Deus está em jogo na nossa jornada. Isso nos dá uma tremenda segurança e proteção, sabendo que o nosso guia é perfeito e que o seu nome garante a nossa chegada segura. Este é talvez o versículo mais conhecido e poderoso do Salmo 23, pois ele aborda diretamente a questão da proteção em face do maior medo humano, a morte e o sofrimento extremo. O vale da sombra da morte representa os momentos mais sombrios e perigosos de nossas vidas, as provações mais profundas, as perdas mais dolorosas, as doenças terminais, os perigos iminentes. É um vale, não um destino final. É um lugar de passagem, não de permanência. A promessa não é de que nunca entraremos no vale. A promessa é: não temeria mal algum. Por que não temer? Porque tu estás comigo. A presença de Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa segurança inabalável. No auge do perigo, a proteção mais eficaz não é a ausência do problema, mas a presença do pastor. Sua presença dissipa o medo, transforma a escuridão em esperança e a incerteza em certeza. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era usada pelo pastor para defender as ovelhas de predadores e para discipliná-las quando se desviavam. O cajado, com sua curva, era usado para guiar, resgatar ovelhas caídas ou presas e para contá-las. Estes instrumentos, que para muitos poderiam parecer ameaçadores, são para Davi fontes de consolo. Eles representam a disciplina amorosa de Deus que nos corrige para o nosso bem, e sua proteção ativa, que nos defende dos nossos inimigos espirituais e físicos. É a certeza de que Deus está ativamente envolvido na nossa proteção,
usando todos os meios necessários para nos manter seguros e no caminho certo. Esta é a proteção suprema, que nos permite enfrentar qualquer adversidade com coragem e fé, sabendo que nunca estamos sós. Aqui, a cena muda do vale sombrio para um banquete real. A imagem de uma mesa preparada no antigo Oriente Próximo era um sinal de honra e hospitalidade. Mas o que torna essa promessa extraordinária é que a mesa é preparada na presença dos meus inimigos. Isso não significa que os inimigos são eliminados antes da bênção. Significa que a bênção de Deus é tão poderosa e a sua proteção tão absoluta que Ele pode nos abençoar, nos sustentar e nos honrar enquanto nossos adversários observam, impotentes. Esta é a prosperidade manifesta em meio à adversidade. É Deus nos dando vitória e honra não a despeito dos nossos desafios, mas muitas vezes por meio deles. É a vindicação divina, a prova visível de que o Senhor está conosco e a nosso favor. É a proteção contra a vergonha, a derrota e a humilhação. Unges a minha cabeça com óleo. A unção com óleo era um sinal de honra, de boas-vindas calorosas, de cura e, em alguns contextos, de consagração e purificação. O pastor nos unge, nos elevando a uma posição de dignidade e favor. É um gesto de amor e cuidado que nos conforta e nos eleva, demonstrando a nossa importância para Ele. É a proteção contra o desânimo e a desvalorização. E então, o meu cálice transborda. Não apenas cheio, mas transbordando. Isso simboliza uma abundância que excede a nossa capacidade de conter. Uma bênção que é mais do que suficiente. É uma prosperidade que se derrama, que pode ser compartilhada, que testifica da generosidade ilimitada do nosso pastor. Esta é a ápice da prosperidade holística. O Salmo 23 culmina com uma declaração de certeza inabalável e uma promessa eterna. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra hebraica para seguir aqui é mais forte, implica perseguir ou correr atrás. Não é apenas que a bondade e a misericórdia estarão presentes, é que elas nos perseguirão incansavelmente como cães de caça leais em cada passo da nossa jornada. A bondade, Tov, de Deus, é a sua generosidade, a sua provisão de tudo o que é bom. A misericórdia, Hesed, é o seu amor pactual, a sua lealdade inabalável, a sua graça que não falha. Estas duas qualidades divinas não nos abandonam, elas nos cercam e nos acompanham todos os dias da nossa vida, desde o momento em que nascemos até o nosso último suspiro. Esta é a garantia de proteção contínua, de favor divino constante, de que nunca estaremos fora do alcance do amor e do cuidado de Deus. Esta é a garantia de que a prosperidade e a proteção de Deus não são eventuais, mas perpétuas e abrangentes. E, finalmente, a maior das promessas: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é a consumação de tudo. A casa do Senhor é o lugar da sua presença, do seu santuário, da sua comunhão. É a nossa pátria espiritual, o nosso lar eterno. A promessa não é apenas de uma visita ocasional, mas de uma residência permanente, uma comunhão ininterrupta, por longos dias ou para sempre, indicando uma esperança que transcende a vida terrena e se estende para a eternidade. Esta é a garantia de proteção final contra a separação de Deus, a garantia de uma vida de glória e plenitude sem fim. Meus queridos amigos, o Salmo 23 é muito mais do que um belo poema, é uma profunda teologia do cuidado de Deus, uma declaração poderosa sobre a sua soberania e a sua fidelidade. Ele nos revela o segredo para a nossa prosperidade e proteção agora, porque nos convida a viver sob a tutela do pastor divino. A prosperidade que o Salmo 23 oferece não é apenas material,
mas é a prosperidade da alma, do espírito, da mente e do corpo. É a suficiência em todas as áreas da vida. A proteção que ele promete não é a ausência de vales sombrios, mas a presença inabalável de Deus em cada vale, a sua defesa contra todo o mal, a sua vara e cajado que nos guiam e consolam. Como podemos ativar essas promessas em nossas vidas hoje? Primeiramente, precisamos reconhecer e aceitar o Senhor como nosso pastor pessoal. É um relacionamento de fé e entrega. Segundo, precisamos confiar plenamente em sua liderança, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Ele nos guiará pelas veredas da justiça. Terceiro, precisamos descansar em sua provisão, soltar as rédeas da ansiedade e permitir que ele nos deite em verdes pastos e nos leve a águas tranquilas. Quarto, precisamos abraçar a sua presença nos momentos mais desafiadores, crendo que sua companhia é a nossa maior proteção contra o medo. E por fim, precisamos viver com a certeza de que sua bondade e misericórdia nos seguirão e que nosso destino final é a sua casa, a sua presença eterna. Que este estudo do Salmo 23 não seja apenas uma reflexão, mas um convite a uma vida mais profunda de fé e confiança em nosso bom pastor. Que possamos experimentar a plenitude da prosperidade e da proteção que Ele tão generosamente nos oferece hoje e todos os dias de nossas vidas. Se você foi abençoado por esta mensagem e deseja aprofundar-se mais nos estudos da Palavra de Deus, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com aqueles que precisam desta palavra de esperança e se inscrever em nosso canal para não perder os próximos estudos que preparamos para você. Sua participação nos ajuda a levar a luz da palavra a mais corações. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém.